Na semana passada, a gente começou a contar a história da obra de construção da casa da Kátia Diniz, na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. O vídeo anterior, a gente falou só do processo de construção. Agora, a gente vai se focar em como foi feito o acabamento e a decoração dos espaços dessa casa. Tem ideias incríveis e muito artesanais. Você não perde por esperar. A entrevista começa já já. E na semana passada, a gente começou a contar um pouco da história da obra de construção dessa casa lindíssima da Kátia Diniz, de Atibaia, no interior de São Paulo, e vamos continuar hoje nos focando mais em acabamento e decoração. Kátia, diz pra gente, falando da parte interna, chama muito a atenção, logo que você entra na casa, você já tem uma porta de madeira maciça, que se difere das outras portas que você tem, que são de vidro, né? E essa porta de madeira maciça, ela já tem uma maçaneta muito diferenciada. Como é que foi isso? Essa porta foi um capricho, né? Vamos dizer, a gente queria uma porta como toda aqui na altura total, né, da sala. Então a gente não queria bandeira, a gente queria uma porta mesmo e maciça de madeira rústica, né? E aí quando eu olhei, eu falei, ah, não, essa, né? Eu falei, eu faço cerâmica, eu falei, não, gente, vou fazer as maçanetas, né? E aí eu fiz uma maçaneta, teve a dificuldade, porque na cerâmica você não consegue fazer uma maçaneta que dobra, né? Que você vira, né? Então a gente usou aquela fechadura rolete, que é super prática, então a casa toda ficou com as portas internas, né? Tirando as portas de alumínio, ficaram com a fechadura rolete, e aí eu consegui adaptar ah, nas portas uma maçaneta de cerâmica Que é uma maçaneta fixa, né? Você não fixa. gira Você ela, ela é abre, como ela é rolete, ela né, trava e destrava. Ela não precisa ser virada. Ficou um charme mesmo. Eu também gostei. ficou lindíssima, sem dúvida nenhuma. E logo que você adentra a casa, você já tem um cômodo bem diferenciado, que é esse seu ateliê, seu espaço de trabalho, que tem um monte de coisa bonita e legal. Quando você concebeu a casa, já era para ser aí o seu ateliê? Eu queria uma casa para um playground. Vamos pensar assim. Então, eu queria uma casa que possibilitasse o uso e a interatividade minha com o espaço e com as coisas que eu gosto. Então, assim, ter o meu espaço onde eu pudesse fazer a minha cerâmica, né? Então, seja de manhã, seja de tarde, num dia de frio, e que eu tivesse também na minha sala, quase, e que eu pudesse estar vendo um vídeo no YouTube com alguma aprendizagem, né? Passando um café. Então, a casa embaixo, o ateliê, ele nasceu para propiciar esse espaço de convivência minha com a casa. Aí a gente tem do lado desse ateliê a sua suíte, né? O quarto, ele até chama atenção porque ele é bem austero comparado com o restante da casa, principalmente do ponto de vista de decoração. E aí a gente entra neste banheiro, me fala desse banheiro, Kátia. Não, Que então. coisa Suíte- A diferente! gente brinca que é a suíte master da madame, né? Porque assim, eu queria uma banheira, continuando com o princípio da casa, de que acolhe, que propicia, né? Então, eu queria uma banheira. A gente, como eu disse no vídeo anterior, na semana passada, eu queria um espaço assim, luminoso. Então, o banheiro também, ele tem uma das paredes tem um vidro bem grande, né? Inteiriço, que vai do teto até a área da banheira. Eu queria uma banheira, o ladrilho hidráulico também, né? Coloquei na área do banheiro, um chuveiro central. Então, eu fiquei com um espaço de banho, para mim, muito confortável.
né? Então, eu tenho o espaço do chuveiro, com o chuveiro central, a ducha central, tenho o espaço da banheira, está acoplado ao meu quarto, então, posso sair do quarto, né? Se não tem ninguém, eu posso sair à vontade, ir para o ateliê, vir para a sala, então ficou toda essa convivência. Vamos falar um pouco mais desse seu banheiro da suíte, porque ele tem muita coisa que chama atenção. Primeiro, uma sacada que eu achei muito legal, que foi você deixar toda a parte de parede seca, sem revestimento, só pintada. Essa foi uma decisão sua. Sim, a gente já lá atrás, no projeto, quando eu digo que o projeto era detalhado, o projeto era muito detalhado, até a altura do ladrilho, né? O tipo do vaso sanitário, a largura da pia do banheiro, porque eu pus uma pia diferenciada também, mais fina e mais comprida, né? A gente usou aqui algumas estratégias, alguns materiais que não eram muito convencionais. Então, suscitava muita dúvida. Então, uma pia assim não era muito comum. Ah, mas esse banheiro vai ficar pequeno. Não, mas é que a pia era diferente. E aos poucos que a construção foi indo e os acabamentos foram acontecendo, é que foi dando essa clareza de que tudo isso tinha sido planejado e pensado anteriormente, né? Por isso que hoje eu entendo muito, depois de ter passado por essa experiência, a importância de um projeto. Perfeito. Vamos falar desse chuveiro. É um chuveiro central, que foge do convencional. Imagino que você já tenha utilizado dezenas de chuveiros convencionais, daqueles que o cano sai da parede. Que diferença tem? Olha, primeiro que a ducha é maior, ela é um grandão. E você não está perto da parede, você tem o espaço para o seu banho, né? Então, imagina, você lava a cabeça, né? Você está no meio, né? Ele vem de cima, né? E com o aquecimento solar, você tem uma ducha que realmente é quente, parece que você está no spa. Gostei bastante. Aí você tem uma banheira, você falou que queria banheira, isso já estava na tua cabeça, tal, mas é uma banheira estilosa, não é uma banheira qualquer, né? Quando É você fala bonito. em banheira, você tem meio que na cabeça aquela imagem antiga daquela banheira de ferro com estrutura de alvenaria, né? Que forma aquele blocão, tal, no banheiro. Essa tua não, ela é não só uma banheira, mas também é um objeto de decoração do espaço, né? Sim, sim, ela é estilosa, ela é bonita, ela é prática, porque, por exemplo, a gente colocou, eu não queria hidromassagem, eu queria só água quente. Não gosto daquele, aquele barulho. Então, eu coloquei uma bica ótima, então ela enche muito rápido, ela não é tão grande que dificulte, por exemplo, o uso, né, que demore para encher, porque eu acho que isso é uma questão das banheiras. As banheiras, elas acabam sendo deixadas de lado pela dificuldade do uso. E esse revestimento, nessa tonalidade verde bonita, chamativa, ele tem um formato meio geométrico. Tem. Como é que é isso? Onde você achou isso? Eu achei, a gente, bom, tudo internet hoje está nosso, né? A gente fuça, né? Então, fuçava, fuçava, fuçava. Então, por isso que eu falo, acompanhamento é isso, né? É descobrir o que a gente tem no entorno. Então, eu achei uma loja próxima de Campinas, a Piastrella, que eles fazem manualmente os ladrilhos hidráulicos. Fui na loja, vi as pessoas fazendo, tem até um vídeo lindo deles na produção. E aí eles tinham um cardápio de cores, né? E formatos. Então a gente queria alguma coisa, porque ao mesmo tempo que a casa tem essa rusticidade, ela tinha que ter essa modernidade. Eram dois conceitos que eu queria que estivessem meio próximos, né? E para coroar esse espaço, não dá para a gente deixar de falar dessas peças, desses suportes para a roupa que você colocou na parede e que acredito tenham sido feitos por você. Sim, foram sim. Porque também, assim, quem é ceramista, né, já a gente faz as coisas, né, na mão, a gente modela, né? Então você olha alguma coisa e fala, faço isso em cerâmica. Eu fui ver, né?
nas lojas, né, aquelas coisas de inox, né? Tem uns lindos, caros para burro. Falei, gente, eu vou fazer isso de cerâmica, né? Já tinha feito a maçaneta, falei, e agora eu adorei, né? Que eles são ótimos, né? Aí eu procurei aí a cor, né, do esmalte, porque é um vítreo, né? A cerâmica ela é queimada de forma que ela fica vitrificada. Então, no tom do azulejo, do ladrilho, desculpa, e aí ficou muito bacana, porque, além de tudo, é uma peça decorativa, né? Se ele não está com uma toalha apoiando, dando sustentação para uma toalha, ele é uma peça decorativa. Ficou um Sim. efeito bem legal. Aí, quando a gente sai dessa área, entra nesse salão maior, que inclusive é onde você está agora, né? Que tem uma sala de TV, né? Grande, integrada com a cozinha e com muita coisa de decoração, muito bonita. Como o pé direito é alto, vocês tiveram uma sacada bem legal, que foi criar uns espaços para fazer a decoração superior, né? Sim, sim. Isso foi uma coisa bem interessante. A gente entra, então, sai, a gente entra pela porta de entrada, você tem a direita, o ateliê, e aí você já entra na sala, né? Você já está na sala também. Então, a sala é toda de cimento queimado, a casa é inteira de cimento queimado, tá? O que eu estou achando ótimo também, porque o contato da pele, do pé com o cimento é diferente, ele não é tão gelado como quando a gente usa um revestimento frio, né, outro material. E aí na sala a gente fez, como ela tem esse pé direito alto, a gente criou espaços para colocar a nossa história. Vamos dizer que é uma casa que tem uma história. Eu tenho uma história, né? As histórias, né? Então, muitas coisas que a gente foi adquirindo, foi produzindo, né? Foi encontrando, seja de viagem. Então, isso vai compondo o espaço. Então, é como se essas coisas abraçassem as pessoas que estão aqui, e a mim, principalmente, que convivo aqui. Então, tudo tem uma memória. Não é uma casa que tem uma decoradora. Não, é uma casa que tem uma memória, que tem história e coisas que nessa história se tornou apaixonantes para as pessoas que convivem com esse espaço, né? Então, assim, a gente fez uma laje, onde dá também para a gente colocar algumas obras, algumas peças de cerâmicas maiores, alguns totens. A gente ficou com uma passarela, essa passarela que está aqui, que dá para os quartos, que ela também tem né, um peitoril que a gente consegue usar. Então, assim, é uma casa, e essa parede aqui está atrás de mim, por ela ser muito alta, né? Aqui eu tenho um pé direito duplo, né? Então lá acaba sendo uma galeria dessa história, né? Esse teu pé A direito deve ter cozinha 6 também, metros ou mais, não é? acho que tem mais, acho que vai para uns 7 mais ou menos. É. É bem alto, bem alto. E fica bonito porque dá uma sensação de amplitude muito grande para o Sim, espaço, né? sim, E, sim. e essas obras todas, essa decoração toda que você colocou, tanto na parte de baixo quanto na parte das paredes, ela acaba se integrando com esse envidraçamento do fundo que te abre para essa paisagem que você tem aí no fundo do teu terreno. Exato, exatamente. Tem uma integração, né? Eu fico pensando as empenas porque a parede ela vem e ela segue para o jardim, né? Então, ela é como se eu tivesse à disposição um espaço para decorar, né? Então, tudo que eu já tinha, né? Tudo que vai ser produzido, ou construído, ou comprado, né? Eles vão encaixando nesses espaços, né? Parece que é uma E sintonia entre a sua decoração e a decoração da natureza, né? ficou uma coisa assim, né? Junta, né? Integrada, né? Não tem conflito. E aí você tem essa proximidade com a cozinha. Duas coisas que eu queria abordar contigo. Primeiro, essa ideia da cozinha integrada com a sala. Isso já estava na tua cabeça ou não? E em Já, segundo já. lugar, a sensação que me passa é de uma cozinha bem compacta, né? Quer dizer, é só com o que é necessário mesmo.
Era isso? exato, é isso mesmo. A cozinha é compacta. Eu tenho um fogão de 4 bocas, porque eu não preciso de mais do que isso. Ah, uma geladeira, eu tenho alguns produtos, eu tenho máquina de fazer pão, tenho, assim, processadores, eu tenho, né? Liquidificador, forno elétrico pequeno, essas coisas. Mas, assim, eu tenho na lavanderia também foi uma coisa bem importante, porque a lavanderia também está atrelada à cozinha, né? Se você for pensar, ela ficou com os móveis de madeira maciça, né? A máquina, então existe essa integração. Esse é um conceito e um princípio da casa. Então eu tenho um armário onde eu consigo colocar todas as minhas louças, ele é muito profundo, são várias prateleiras, então esse espaço ficou dentro da lavanderia, mas que se eu falo lavanderia, mas é a cozinha também, né? Mas a única coisa que faz a gente saber que aquilo é a lavanderia é que existe uma máquina de lava e seca, porque o tanque também ficou na área externa. Eu pus para fora, porque também a gente não usa mais tanque, né? Então, eu praticamente não uso tanque. Então, eu que precisava só da máquina de lavar aqui interna, ela tem uma aparência ok. Então, foi feito toda os armários nas madeiras em continuidade com os da cozinha. Então, assim, você não tem uma grande diferenciação. Por isso que dá essa unidade, eu acho. E aqui eu tenho uma ilha também em madeira maciça na cozinha, onde está o fogão do Belíssima, com esse forno, cooktop aí. linda, ficou muito bacana e é muito prático, gente. É a primeira vez que eu tenho uma ilha. E assim, porque na minha outra casa eu tinha aquela cozinha padrão, né, que também é boa, nada, né? Mas assim, a ilha, ela reafirma de novo o conceito de integração, o conceito da questão de uma casa que propicia a integração das pessoas, a socialização das pessoas, a convivência. E aí, quando a gente vai para a parte de cima, a gente tem essa escada que é um show à parte. Ela é uma A escada de escada foi alvenaria, né? Uma escada tudo bruta, que você usou o mesmo revestimento que você usou no restante da casa, que é o cimento queimado, cimento queimado. num tom amarelado, né? Não, ficou demais essa escada, gente. E ela tem duas coisas que são, uma é incrível, que é esse corrimão de galho, que isso chama muito a atenção, é muito diferente. E essa ideia das luzezinhas nos degraus, acompanhando os degraus, que também ela tem um efeito de decoração muito legal e, ao mesmo tempo, ela também tem uma utilidade prática, né? De Sim, iluminar sim. quando a pessoa precisa subir ou descer. Fala um pouco dessa escada, que eu acho que ela tem uma importância Não, na sua essa casa. escada ficou um charme à parte, né? Porque assim, o fato dela estar o cimento queimado no mesmo tom da escada, então trouxe uma unidade. Ela ficou um objeto, ela ficou uma peça, ela enfeita a sala, né? Então ela sozinha já é uma obra. E as luzinhas, então, dão, né? Colocam ainda mais luz, né? E deixa ela mais bonita ainda. E aí a gente pensou num corrimão, a gente queria um corrimão, uma coisa diferenciada, né? Aí a gente tem também um parceiro aqui, que foi o Juca, né? Que é um rapaz que trabalha com madeiras. Ele achou um pau-ferro bem comprido, eu precisava de um pau-ferro que tivesse mais ou menos quase 4 metros, e que estivesse, né, que fosse forte e que tivesse uma tortuosidade que propiciasse a gente colocá-lo na parede, chumbasse como a gente fez uns chumbadores de inox, né? Então, a gente achou, então foi assim, foi tudo, teve essa demora do escolher um tronco que pudesse ser trabalhado, né, e que estivesse, assim, trabalhado no sentido de lixar só, porque eu queria ele bem rústico, né, na madeira mesmo, encerado, né, mas ele não poderia ser torto, que não desse para ficar bem colado na parede. Ele é gostoso até de usar, né? Eu acho que a madeira traz ele é orgânico, né? Essa coisa natural dele, né? Lixadinho, direitinho, assim, ele é lisinho, então assim, ele é gostoso de você colocar a mão para subir. Ele também é um prazer, eu acho. A escada ficou uma coisa bem bonita.
ficou, com certeza. E aí a gente tem, subindo essa escada, a gente tem esse mezanino de estrutura de madeira bruta, bonita, que se transformou em uma sala de estar, um escritório para você, né? E que E fica mais uma cama, se vier exatamente... mais gente, tem mais um espaço para alguém dormir É ali, tem um verdade, é sofá, verdade. Ele fica exatamente em cima da tua cozinha, né? fica exatamente em cima da minha cozinha, então teve um deck, a cozinha está embaixo e ele está em cima, né? Ele, todo o fechamento dele, ele é feito também pela arte minha, que também fez todos os móveis de madeira maciça aqui na minha casa, então ele é uma estante. Então, o guarda-corpo desse mezanino, ele é uma estante onde eu consigo colocar, por exemplo, notebook, os livros, né? Ao mesmo tempo que ele propicia esse fechamento da questão de segurança, né? Ele deixa esse vão de abertura, então você está lá em cima, você está vendo a sala, que isso é uma coisa muito bacana. Quando você está na parte superior, você tem toda essa sala para você ver. Então, com toda essa decoração, com a escada, com as paredes. Então, assim, criou esse efeito bonito também na decoração. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E quando você vai pela cozinha para a área externa, é, que dá para a gente chamar de uma área gourmet, você tem esse móvel belíssimo de alvenaria, com essa cara bem rústica, meio caipira, assim, com a pia e o fogão de lenha. E você tem uma cobertura que é o deck que continua do mezanino, né? E tem um forro que parece é bem rústico, tipo uma treliça, uma coisa assim. O que é isso, É, Kátia? também a gente estava na busca de que material a gente poderia colocar abaixo das telhas e do deck, né, na área externa, para, né, colocar o ventilador, né, de teto e ter uma aparência bonita. A gente precisava de alguma coisa que trouxesse essa linguagem da casa, né? E aí também buscando aqui, eu achei também aqui em Atibaia o Francisco. Francisco é um descendente indígena que ele corta os bambus e ele entrelaça os bambus. Então foi feito de forma manual, ele faz os painéis e depois ele fez a colocação. Então ficou muito bacana, porque é uma coisa assim, são bambus mesmo, né? Feitos, entrelaçados manualmente. E o fogão a lenha também ficou com uma estrutura muito interessante, porque ele também é de cimento queimado. Então ele traz aquele olhar do Integra, cimento né? queimado da escada, né? Você enxerga no fogão a lenha a mesma linguagem, né? A gente não tem uma coisa que está conversando. Então, a casa buscou essa coisa dessa conversa, né? De explicitar essa conversa. Esse cimento queimado foi muito complicado para chegar nessa textura, Kátia? Foi um inferno. Vou falar a verdade. Eu e Pedro Paulo, nossa, foi muito difícil. Foi bem difícil, porque a gente buscava, a gente sabe, hoje pouca gente tem experiência com cimento queimado. Não é mais igual todo mundo, antigamente todo mundo fazia cimento queimado, agora ninguém faz. E existe um estresse violento com todo mundo que você fala, vou fazer cimento queimado. Nossa, a expectativa do rachar já era prevista. A gente sabe que cimento queimado dá umas rachadinhas, tarará. Mas a gente tinha muitas dúvidas. O Pedro Paulo também não tinha experiência na execução do cimento queimado. Eu não abria mão do cimento queimado. Era muito mais fácil eu ter comprado um piso e ter colocado na casa, mas não era isso que eu queria, né? Que estava previsto, e eu queria o cimento queimado. E eu queria esse tom de cimento queimado que a gente chegou. O cimento queimado foi muito difícil da gente, assim, da execução. Não vou dizer para você que foi fácil. Mas também tem um aprendizado que eu acho que agora eu adquiri, porque assim, na hora que você está construindo, você está olhando muito detalhe. Não, isso que aquilo que. Depois que a casa está vestida, com tudo que a casa você veste a casa, né? Quando a Os casa está detalhes vestida, desaparecem, né? os detalhes desaparecem. Então, o cimento queimado, a gente ficava muito nervoso, porque a gente falava, mas assim, mais assado, mas tem que estar mais assim, mais assado.
Mas agora eu olho o cimento queimado, eu falo, nossa, que bela opção esse cimento queimado, você entendeu? Os cachinhos eu já estou assim, achando eles lindos, sabe? Assim, então o processo foi mais ou menos assim. Agora, o acabamento. Como é que você fez o acabamento desse cimento queimado? Ele é só encerado ou passou alguma resina? Não, demos uma limpada, o pintor, uma limpada leve neles, né? Lavamos bem, né? Secou, e aí a gente depois passou uma resina e hoje eu conservo com cera, quinzenalmente. Cera líquida. Sim, sim, cera convencional, né? E me É. fala uma coisa, hoje, quando você olha para tudo isso, Kátia, depois de ter sonhado com essa casa, ter acompanhado quase 2 anos de obra, como é que você se sente aí dentro? Eu vou ter que falar o antes e o depois, para poder todo mundo, porque eu acho assim, quem vai ver esse vídeo está construindo, então eu tenho que ser justa. Eu acho que na hora que a gente está construindo, a gente está muito ansioso, a gente está muito nervoso. Parece que tudo demora, parece que não sabe se vai dar certo. Então, tem uma ansiedade que a construção carrega, ainda mais da forma que a gente fez aqui, que eram com essas parcerias, mas não era uma construtora, era uma coisa pensada junto, né, criada junto, né, e muito detalhada, com vários diferenciais. Então, isso é difícil. É difícil para quem está trabalhando, é difícil para o proprietário. Então, assim, isso é um movimento, mas com boa vontade, com, com parceria, a gente chega a algum lugar, né? Hoje, vou ser muito sincera com vocês. Eu olho a casa, estou feliz da vida com a casa. Estou mesmo. E vou dizer, ela me acolhe, tudo que eu desejei está aqui, tudo que eu, no meu playground está completo. Você entendeu? Então, eu acho assim, eu queria um espaço que me propiciasse tudo isso, e hoje eu tenho. E eu tenho que agradecer muito as pessoas que estiveram comigo nesse caminhar. Isso fez a diferença na construção. Não foi uma coisa fria, não teve uma construtora, teve um monte de gente tentando fazer o melhor que podia com as dificuldades, com os limites e com os desejos naquele momento. Mas eu acho que todo mundo caminhou muito junto, entendeu? Mesmo brigando de vez em quando. Mas tudo bem. Mas eu acho que faz parte. Hoje eu estou muito feliz. Hoje, assim, quando eu comecei a construir, as pessoas falavam assim para mim: Kátia, você vai construir? Vai construir sozinha? Vai construir? Você vai, né? Nossa, mas dá uma dor de cabeça. Não, compra lá, depois pinta, né? Põe um negocinho. Fala, não quero. Não quero isso, gente. É agora que eu tô com energia para fazer isso. Daqui 10, 15 anos, talvez eu não tenha energia para fazer isso. E eu quero ter a minha casinha. Eu vou ficar velhinha aqui. Você entendeu? Então, é agora que eu vou fazer. É agora que eu tô com energia. E aí, vendi minha casa lá, peguei a grana de lá, ó, fui morar de aluguel para fazer essa aqui. Então, quer dizer, mas fiz. Então, assim, isso é uma questão de propósito também. A gente não pode arregar, né? Porque tem hora que é difícil, não vou dizer que não é. Mas a gente acaba caminhando, né? Hoje eu estou muito feliz com a casa que eu construí e com o bem-estar que ela me possibilita e com a estética que ela tem, né? Então, assim, ela tem a minha cara, totalmente a minha cara. Ela sou eu. Então, assim, com todas suas dificuldades, com suas facilidades, mas é uma casa aberta, é uma casa explícita, é uma casa que se mostra, é uma casa que interage com o entorno, né? É isso. Estou feliz, sim. Muito legal. E a gente só tem a te agradecer por ter cedido esse tempo para contar um pouquinho do muito que envolve a construção dessa sua bela casa aí na Sim. cidade de Atibaia. Uhum. Foi muito bom mesmo, viu? E você que está aí assistindo, se por acaso gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal. E se tiver feito recentemente alguma obra de construção, de reforma ou de decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de contar a sua história. Sua dica, nossa obra, volta na semana que vem. Até lá!